Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica, hoje estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 15. Ele diz o seguinte: calcule o perímetro do triângulo ABC sendo os pontos dados, certo? Então, cada ponto desse aqui é o vértice do nosso triângulo. Bom, perímetro, para nós relembrarmos, ele é nada mais do que a soma dos lados, neste caso do triângulo, certo? Então, eu vou ter 3 lados, vou somá-los e então eu tenho meu perímetro, certo? Bom, para que eu encontre o perímetro, primeiro eu preciso saber quanto vale cada lado do meu triângulo, certo? E neste caso, então, para que saibamos quanto vale o lado do triângulo, nós precisamos então saber a distância entre os pontos, entre o ponto A e o ponto B e ponto C, e ponto C ao ponto A. Bom, primeiro nós vamos montar o nosso plano cartesiano, certo? Para que facilite o entendimento desse exercício. Maravilha. Então, montamos o nosso plano cartesiano, certo? Então, aqui nós temos o eixo das nossas ordenadas e aqui o eixo da abscissa, certo? Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano. Então, agora nós vamos localizar os pontos. Primeiro, ponto A. O ponto A nós vemos que então está na coordenada 1 para x e 0 para y, certo? Então, vai estar sobre o eixo das ordenadas. Então, esse aqui é o nosso ponto A, certo? Ponto B está na coordenada 3 para x e 7 para y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Nós já falamos sobre a construção, localização dos pontos no plano cartesiano. Acredito que isso aqui vocês já sabem fazer tranquilamente. Mas, então está aí o ponto B, certo? E o ponto C nós localizamos em menos 2 para x e 4 para y, certo? 1, 2, 3, 4. 2 para x e 4 para y. Então aqui nós temos o nosso ponto C. Perfeito, então se nós ligarmos os pontos, então aqui nós temos o ponto A e o ponto B, certo? Nosso ponto B até o ponto C e o ponto C até o ponto A. Então aqui nós temos o nosso triângulo, certo? E agora então nós precisamos descrever quanto vale cada lado, certo? Então aqui nós temos um lado que eu posso chamar de x, um lado que eu vou chamar de y, um lado que eu vou chamar de z, certo? Então nós temos que saber quanto vale x, quanto vale y e quanto vale c, para que possamos então calcular o perímetro, certo? Então, primeiro, nós vamos localizar então, saber a distância entre esses pontos, certo? Então nós temos 3 formas de calcular a distância, né, entre dois pontos. A primeira é quando nós temos um lado paralelo ao eixo x, ou seja, ao eixo das ordenadas. O segundo método é quando um dos lados é paralelo ao eixo das ordenadas. E o terceiro método é quando nenhum dos lados é paralelo a nenhum dos eixos, que é a nossa situação. Então nós vamos utilizar o terceiro caso. Para nós então calcularmos, vamos começar aqui então do ponto A ao ponto B, ou seja, x. Então nós vamos localizar, então nós vamos calcular quanto vale o lado x, que vai de A até B, certo? Então, relembrando, a distância entre dois pontos, nesse caso, vamos usar até o ponto aqui em questão, a distância do ponto A ao ponto B é dado pela raiz, que meu xa, ou seja, o x da minha primeira coordenada, menos o x da minha segunda coordenada, ao quadrado, mais o y da minha primeira coordenada, menos o y da minha segunda coordenada, também ao quadrado. Pronto, então aqui nós temos o cálculo da distância entre dois pontos para a terceira situação, em que nenhum dos lados é paralelo a nenhum dos eixos. Então vamos lá, a distância de A até B. Primeiro, quanto vale o x da coordenada A, ou seja, o x da primeira coordenada? Vale 1. Então nós temos 1 menos, quanto vale o x de B? X de B vale 3. Então 1 menos 3 ao quadrado, mais o y de A, 0, certo? Então 0 menos o y de B, que é 7. Também ao quadrado. Distância de A até B será então, vamos lá,
1 menos 3, nós temos menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 7, nós temos menos 7 ao quadrado. Aí fica a questão, né? Nossa, mas está negativo, não tem problema. Por isso está sendo elevado ao quadrado, esse valor, o resultado, será positivo. Então, não importa se você vai fazer de A até B ou de B até A. Então, vamos lá. A distância de A até B será o quê? Menos 2 ao quadrado. Eu tenho, então, menos 2 vezes menos 2. Isso é 4 positivo. Mais menos 7 vezes menos 7, nós temos 49. Então, a distância de A até B será o quê? A raiz 4 mais 49, então nós temos 53. Ou seja, a distância de A até B é igual a raiz de 53, que não tem raiz exata. Então, isso aqui nós encontramos quem? O lado x, certo? Nós nomeamos os lados e esse aqui é o lado x, ou seja, este lado aqui. Pronto, essa foi a primeira parte. Segunda parte, nós vamos calcular então o lado y, que é de C até B. Então, y será a distância de C até B. Então, vamos lá, novamente, a distância de C até B será a raiz, vamos direto. Qual que é o x de C? X de C vale menos 2. Então, nós temos menos 2 menos o x de B vale 3. Então, nós temos menos 2 menos 3 ao quadrado, mais o y de C vale 4. Então, nós temos 4 menos o y de B. Y de B vale 7. Perfeito. Ao quadrado. Então, a distância de C até B será então a raiz. Menos 2 menos 3, nós temos menos 5 ao quadrado, mais 4 menos 7, nós temos então menos 3 ao quadrado. Então, a distância de C até B será a raiz 5 ao quadrado, 25. Desculpa, menos 5 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, a distância de C até B será então a raiz 25 mais 9, então eu tenho 34. Que também não tem raiz exata. Então, esse é o meu lado y. Pronto, então já encontrei dois lados. Meu lado x, que é de A até B, meu lado y, que é de B até C, ou de C até B. Agora nós temos o nosso lado z, que é de C até A. Então, nossa terceira etapa será a distância z, que vai de C até A. Lembrando que de A até C não fará diferença. Então, a distância de C até A será a raiz. Quanto vale o x de C? Nós acabamos de fazer. Menos 2. Então, tenho menos 2 menos o x de A vale 1. Ao quadrado mais o y de C vale 4. Então, vem 4 menos e o y de A, eu sei que vale 0. Para confirmar, o y de A vale 0. Perfeito. Então, a distância de C até A será, então, a raiz. Menos 2 menos 1, eu tenho menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 0, 4 ao quadrado. Então, a distância de C até A será, então, a raiz. Menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 vezes 4, 16. Então, a distância de C até A será a raiz quadrada de 9 mais 16. Eu sei que é 25. Neste caso tem raiz exata, então a distância de C até A será 5, que é a nossa distância Z. Certo? Pronto. Maravilha. Então,
da nossa figura, nós encontramos todos os valores dos lados. Então agora fica simples. O perímetro será a soma de todos eles. Então, finalizando. Para finalizarmos, então o perímetro será o meu lado x mais o meu lado y mais o meu lado z. Quanto vale o meu x? Nós vimos que vale a raiz de 53 mais, quanto vale y? Raiz de 34. E quanto vale z? 5. Não posso unir nenhum dos três, então essa aqui, este daqui é o perímetro deste triângulo, certo? Então quando ele diz aqui calcule o perímetro, nós precisamos dos lados do triângulo. Não tínhamos, então calculamos a distância, será o que vale cada um dos lados, certo? Muito obrigado, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo.